Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição desta quinta-feira, véspera de carnaval, ó, véspera de feriado, como sempre, com muitas informações. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se forem novos aí no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações e, claro, sigam a gente lá no Instagram. E você que ainda não baixou o aplicativo da OneFootball, você não sabe que está perdendo. Aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, você pode baixar. Ele é um dos aplicativos de futebol mais baixados do mundo e ele é 100% gratuito. Além de poder personalizar o aplicativo com o seu clube do coração, você poder ir lá e marcar o Vascão, você também pode assistir ao vivo e de graça todos os jogos do campeonato alemão, além de ter acesso a tabelas, classificações, artilharias e dados estatísticos. OneFootball, parceiro do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E como eu sempre digo, quem baixa OneFootball não consegue mais ver sem. Bom, vamos trazer algumas informações importantes para vocês, começando sobre o meia Gabriel Carvalhal. O jogador teve o seu nome publicado no bid da CBF e já tem condições de jogo. Acredito que nem relacionado ele deve ser, porque ele chegou ontem para realizar exames médicos, vai fazer um treinamento com o grupo hoje, quinta, amanhã, sexta, tem aquele aquecimento para o jogo também de sábado. Não acredito que ele já deve ser relacionado, é mais provável para a semana que vem. Inclusive, o jogador será apresentado só na semana que vem, já que Paulo Brax tá voltando de viagem da França, chega no sábado com o Josh Wander para poder assistir em loco a partida Vasco e Palmeiras e também para acompanhar de perto essa situação do consórcio Maracanã. Aproveitando que eu já citei a situação do Maracanã, informação importante que saiu hoje na parte da tarde. A Justiça intimou o Estado a se manifestar até as 14 horas da próxima segunda-feira. A decisão saiu após o Vasco pedir uma liminar para que impeça a renovação automática da sessão do TPU do Maracanã para a dupla Fla-Flu. Falei muito sobre isso para vocês no vídeo anterior, trouxe detalhes aí, então assistam o vídeo anterior. O Vasco, já ciente já de que podia tomar uma pernada de anão, já foi e pediu uma medida protetiva para que seja obrigatório o chamamento público antes da saída do TPU, porque estava na cara que iam dar uma 7ª renovação precária para a dupla Fla-Flu, sendo que o Vasco se colocou à disposição para apresentar também uma proposta, tá? Então até segunda-feira da semana que vem, às 14 horas, a Justiça intimou o Estado a se manifestar. Bom, aproveitando o tema, vocês sabem que torcedor nunca perde a oportunidade, né? E aí, para quem é morador aqui do Rio de Janeiro, tem aqueles aviões que passam por cima da praia, que a galera encomenda uma faixa e manda passar e paga. Eu vou deixar com vocês um vídeo que circulou hoje aí. Quem tava na praia hoje curtindo um sol, se bem que tá muito sol aqui no Rio de Janeiro não, mas vocês podem ter assistido talvez esse avião passando aí do Síndico Não é Dono. Confere aí. O Maraca é nosso desde 1950. Isso é muito Vasco. Vasco! Bom, aproveitando a brincadeira do Síndico Não é Dono, já tem 50 mil ingressos vendidos para o jogo de domingo. Acredito eu que no máximo até amanhã os ingressos para a partida Vasco e Palmeiras já devem estar esgotados. Até porque amanhã é feriado, a galera está em casa com mais uma comodidade, comprando os ingressos online. Então é bem possível que já amanhã, 2 dias antes do jogo, todos os ingressos já estejam esgotados. Tá? E vamos agora deixar um breve comentário de uma publicação feita pelo nosso ex-lateral esquerdo, Edmar, que já vai ser uma brecha do assunto que eu vou entrar com vocês na sequência. O Edmar, tão criticado e combatido pela torcida do Vasco, se despediu dos Gigantes da Colina da seguinte forma em suas redes sociais: obrigado, Vasco, foi um imenso prazer representar esse gigante clube. A todos os funcionários, desde porteiros, cozinheiros, UDESP, diretoria, jogadores, comissões técnicas, torcedores, minha gratidão eterna. O Vasco é para quem acredita, eu acreditei e conseguimos nossos objetivos. Devolver o Vasco à elite do futebol brasileiro. Sempre estarei na torcida. Deus abençoe a todos. É um jogador extremamente limitado, deixou muita chateação no coração de muita gente, porém, é importante lembrar,
foram os operários e os guerreiros que toparam aquela barca furada que era o Vasco em 2022, ainda sem SAF, com salários atrasados e com o Zé Ricardo no início do ano falando que nunca tomou tanto não na vida dele, nem nas épocas de matinê eram assim. E esses guerreiros foram que toparam e abraçaram o projeto de trazer o Vasco de volta à primeira divisão. Depois, lá pro final do ano, já teve a SAF, salários todos em dia, é uma outra realidade que o Vasco vive desde então. Mas o Edmar, Yuri Lara, Thiago Rodrigues e Anderson Conceição foram os 4 que colocaram cláusula de renovação automática, porque tinham outras propostas, mas acreditaram no projeto do Vasco. Então, assim, sempre terão a minha gratidão. Que sejam muito felizes nos seus novos clubes, mas gratidão eu sempre vou ter por quem estendeu a mão pro Vasco, talvez no pior momento até aqui de sua história. Beleza? Aproveitando essa questão de relacionamento com a torcida, pressão e etc., eu participei da entrevista coletiva hoje e levantei 2 temas com o Gabriel Peck. Vocês sabem que eu bato muito aqui na questão do lado humano. É bizarro hoje como o ambiente do futebol ficou muito tóxico. Os jogadores são tratados, na grande maioria das vezes, aí como mero objeto, porrada a pau o tempo inteiro, pessoas que passam muitas das vezes do ponto, ladrão, safado, vagabundo, tu é isso, tu é aquilo, ameaças que a gente vê, física, teve jogadores aqui no Brasil deixando o país, como o caso do William, com ameaças até com arma de fogo, enfim, então eu acho que, infelizmente, o nosso ambiente aqui é um pouco pesado. E o Gabriel Peck é só um menino. Acabou de completar 22 anos de idade com a sua 5ª temporada no profissional. Na pergunta que eu fiz para ele na coletiva, eu citei o trecho do Harvard, que até bem pouco tempo tinha sido a maior compra da história do Chelsea. Foi pago mais de 600 milhões de reais, que ele disse de como era a relação dele com rede social. Ele externalizou numa entrevista que, por vezes, de ouvir muito xingamento em rede social, ele começava a refletir consigo mesmo se realmente ele era uma porcaria, se ele era um jogador horroroso, como as pessoas diziam a respeito dele. Fazia muito mal para ele esse linchamento e esse xingamento público. Fernando Diniz deu uma entrevista excelente também recentemente, ao qual ele traz um bastidor de um bate-papo com um grande amigo dele que tem um cargo muito alto numa grande multinacional, que falou: Diniz, eu não conseguiria trabalhar com futebol, porque vocês são expostos a julgamento público toda quarta e domingo, de forma pública e numa pressão absurda. Eu, numa multinacional, eu tenho pressão, tenho meta também, eu entrego isso de 6 em 6 meses e quando eu sou cobrado é de porta fechada no ambiente restritivo. Não é qualquer pessoa que tem estrutura para passar por esse julgamento quarta, domingo, publicamente, num ambiente onde o tempo inteiro acabam se batendo demais nos atletas e tirando o lado humano. Podemos dar um exemplo aqui do lado do Michael, do Flamengo, jogador maravilhoso, tinha sido revelação no Brasileiro e não conseguia performar, até que se descobrir que o Michael estava tendo uma depressão. Após ele resolver seu problema mental, voou e, na minha opinião, foi um dos melhores jogadores do Flamengo naquela temporada. Do time que atuava no Brasileirão no ponto de corrido, foi o melhor jogador, ao ponto de muita gente discutir por que ele não jogou a final da Libertadores com o Palmeiras. Dito isso, vamos ouvir Gabriel Peck falando de como ele lidou nesse período aí de xingamentos com a torcida, opiniões que mudam o tempo inteiro, joga muito, joga nada, joga muito, joga nada, e também se teve alguém nesse momento que o ajudou, como é que ele fazia para lidar. E tem um depoimento que ele vai dar que me chama muito a atenção, que ele disse que por algumas vezes chegou em casa realmente chorando bastante, se perguntando por que acontecia tudo isso com ele. Confere aí. Sem dúvidas, assim que eu subi, realmente eu sabia do tamanho do Vasco, porque eu tô aqui desde 8 anos de idade, então eu sei o tamanho do clube, sei lidar com a pressão desde pequeno. Só que é o que você falou, quando vai para o profissional, começa a gerar o Brasil todo. E a questão de rede social influencia bastante. A gente que é da base, é algo novo para a gente quando a gente sobe. E realmente a gente vê certos comentários e isso deixava a gente um pouco frustrado, porque nenhum jogador da base quer subir e não quer render no time de cima. O nosso sonho é jogar aqui no Vasco, dar alegria para o torcedor. Então, às vezes, eu acho que também a gente tenta e acaba não acontecendo. E é aquilo que eu falo, cada um tem o seu tempo de maturidade, cada um tem o seu tempo de corresponder. Eu acho que a gente tem que ter paciência com esses jovens jogadores que sobem da base, porque tudo tem seu tempo. E como você falou, eu sou muito apegado em Deus e esse ano é um ano que eu estou muito firme e, como você falou, o trabalho que eu tenho é sempre estar focado em Deus. Eu sempre olho para Ele e sempre tento fazer o meu melhor.
Então, todos os jogos que eu entro em campo hoje, eu entro para fazer o meu melhor para Deus, para ser testemunho dele dentro de campo, sabe? Então é isso que está me motivando e é isso que faz eu ter tranquilidade e estar vivendo um grande momento. Sem dúvidas, quando eu li esses comentários eu ficava muito triste, às vezes chegava em casa chorando e não entendi o porquê das coisas, o porquê desse momento. Mas como eu te falei, eu confio muito em Deus e sei que é tudo no tempo dele. E hoje, graças a Deus, ele está fazendo eu entender tudo, por que eu tive que passar por esses momentos, que a gente chama de deserto. Foi para eu poder amadurecer e hoje estar podendo viver os planos dele para minha vida. Bom, galera, então é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse desabafo do Gabriel Pec. Acho muito importante. E aquilo que eu falo para vocês, ser humano, atrás de todo atleta, por pior que você acha que ele seja, tem um pai de família, tem um irmão, tem um pai, enfim, por aí vai. Para outras modalidades, outros esportes, atrás de um atleta tem uma mãe, tem uma filha também. Então vamos pensar. Falo muito, inclusive, sobre arbitragem. O árbitro, coitado, é todo mundo contra ele, não tem um por ele. Então é muito complexo esse ambiente do futebol. Quando ganha, todo mundo é bom pra caramba. Quando perde, é tudo uma porcaria, ninguém presta, ninguém vai lá. Todo árbitro é safado, é ladrão, já entra pra sacanear. E às vezes ele só é limitado, só teve uma atuação de fato ruim. Ele não é mau caráter, ele não é um bandido pra gente poder tratá-lo dessa forma. É só uma reflexão que eu sempre faço questão de bater nessa tecla aqui. Humanizar é preciso. Acho que é uma boa frase que define esse momento. Então é isso. 1, 2, 3, futebolaço, somos juntos, família. E amanhã, próximo da hora do almoço, eu chego com a nossa primeira edição.